Então, o texto diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero pegar essa expressão de João para pensar com os irmãos o seguinte tema: por que Deus abençoou a casa de Albertino de Castro? Esse texto, ele vai mostrar para nós que João está fazendo referência àquelas pessoas que se beneficiaram do ministério dele, aquelas pessoas que foram alcançadas, as pessoas que foram trabalhadas devido ao ministério de João. Eu fui informado que em dezembro de 1983, Albertino de Castro chegou em Boa Vista em resposta a um projeto missionário da UIECB. A princípio chegou acompanhado do seu filho, Alberto, e após sondar o campo, mais tarde acaba vindo com toda a sua casa, deixando para trás sua terra e sua parentela, como fez Abrão no texto devocional que foi lido nesta noite. E como bom servo, ele veio com o objetivo no seu coração de abrir um trabalho, de ver aqui o progresso da casa de Deus. Como é bom, irmãos, olharmos para uma casa e podermos contemplar e ver que nessa casa Deus é amado, Deus é servido, Deus é cultuado. E é impossível olhar para o seu Albertino, pensar no seu Albertino e não pensar na irmã Maria, que já está na glória. É nesse ambiente assim interessante ver uma casa, uma família reunida em nome de Deus. E esse é o desejo de todo pai, de toda mãe, ver que a sua casa acabe servindo ao Senhor. Quem de nós não gosta de cantar aquele cântico que diz: minha casa será uma casa de quê? De bênção. Então é nesse ambiente de culto e serviço que Deus se manifesta mais abertamente. Foi no interior das casas, no ambiente familiar, que Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. A igreja em Jerusalém, ela se reunia no templo e também de casa em casa. O apóstolo Paulo ia à igreja, estava junto com os irmãos, mas também ensinava de casa em casa. Paulo saudou a igreja que se reuniu na casa de Áquila e de Priscila. É no interior das casas que a graça de Deus se manifesta para a maior expressão do reino de Deus. Mas por que Deus abençoou a casa de Albertino de Castro? Em primeiro lugar, Deus escolheu a casa de seu Albertino para ser um lugar de afluência, um lugar onde as pessoas cheguem, e as pessoas que ali chegam, elas são acolhidas, um lugar onde as pessoas são abençoadas com a presença de Jesus. Observem que quando o Senhor Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu tenho certeza que Jesus não estava se referindo a uma igreja, ele estava se referindo em primeiro lugar às casas, onde as famílias se reúnem. Quando Jesus está presente, o ambiente ele é movido por alegria, ele é movido por fé, esse ambiente gera confiança. As pessoas gostam de estar em lugares assim, casas cheias de graça, de alegria, casas onde se abre a palavra de Deus para a edificação das vidas que ali chegam. E ao longo desses anos que eu conheço a família, a casa do Senhor Albertino, eu tenho visto isso. Em segundo lugar, Deus escolheu a casa do Senhor Albertino para ser um lugar de ajuda mútua, onde quem chega recebe apoio bíblico para a solução de seus problemas. Os integrantes dessa família não desistem facilmente, não param diante dos obstáculos, não recuam, não retrocedem. Os membros dessa família continuam firmes, são pessoas perseverantes na busca dos seus objetivos. A presença de Jesus os motiva a superar as crises, a resolver os problemas e a abençoar uns aos outros. Em terceiro lugar, Deus abençoou a casa do Senhor Albertino, e a casa dele é um lugar de cura, principalmente emocional e espiritual. É impossível negar os momentos de superação. Observem, Jesus melhorou a vida dessa família com toda certeza.
Deus os salvou integralmente, não foi só corpo, também tem mente. Tem uma ação de Deus na alma dessa família, fruto do trabalho desse homem. E como é que nós entendemos isso? Porque todos eles reconhecem que são pecadores, que falham, que têm seus erros e que precisam de alguma forma consertar, acertar para dar continuidade à vida. Aos 86 anos é fácil ver a mão do Senhor conduzindo e colocando as coisas nos seus devidos lugares nessa casa. Em quarto lugar, Deus abençoou a casa do seu Bertino, porque a sua casa, seu Bertino, sempre foi um lugar de sonhos, um lugar onde as pessoas foram encorajadas, um lugar onde as pessoas alimentam suas esperanças, um lugar onde as pessoas aprendem a olhar para a glória futura. Deus abençoou a sua casa, seu Bertino, porque ali é um lugar onde o Espírito tem livre acesso, as pessoas são abençoadas espiritualmente. Essas bênçãos atingiram não só as pessoas que ali frequentaram, mas ela se estendeu e chegou à igreja congregacional aqui em Boa Vista. Agora, parece que essa família sempre foi bem sucedida, só tem vitória. Não, eu quero pensar agora com relação às lutas da família Castro, e que não é diferente das famílias da Bíblia. Irmãos, a imperfeição familiar é um fato que a Bíblia não esconde, e mais, ela mostra com detalhes. A sua família não é perfeita, a minha família não é, e nunca foi e nunca será perfeita, assim como as famílias dos homens de Deus não foram. A queda de Adão e a entrada do pecado no mundo mostra essa imperfeição até mesmo na vida daqueles que foram mais consagrados. A história das famílias bíblicas estabelece um axioma para as demais famílias que vêm depois: toda família possui defeitos. Isso é visto desde o princípio da história humana. Gênesis nos mostra dois hábitos desenvolvidos ao longo dos anos: a mentira e a preferência. Preste atenção: Adão mentiu, Eva mentiu, Caim mentiu, Abraão mentiu, Isaac mentiu, os irmãos de José mentiram, e assim por diante. Abraão teve um problema muito sério, como nós pais acabamos repetindo. Nós temos filhos prediletos, nós temos netos prediletos, ainda que não desejemos, mas preste atenção: Isaac tinha um filho predileto, a sua esposa tinha um filho predileto, e os defeitos foram tantos desses homens de Deus que faz vergonha. Se você consegue ler críticas de pessoas que são críticos com relação às Escrituras, eles abordam os mais variados tipos de críticas, de falhas e de defeitos que os homens de Deus tiveram. O mundo tem um conceito errado a nosso respeito. Eu não sei se foi nós que passamos isso para eles, mas a maioria das pessoas tem a ideia de que o fato de você ser convertido, de você ser crente, ser filho de Deus, você tem o dever de ser perfeito, de não pecar. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Adão e Eva não assumiram a culpa pelo pecado que ambos cometeram. Preste atenção: Adão diz: olha, foi a mulher. E a mulher diz: foi a serpente. A serpente olhou, não tem ninguém, né? Vai ficar com ela. Então, cada um tentou jogar a culpa no outro. Nenhum assumiu a responsabilidade e a culpa pelo erro cometido. Isso afetou todo o caráter e a personalidade da humanidade que veio em seguida. Abraão aceitou a sugestão de Sara para engravidar Agar e gerou Ismael. Depois, o que acontece? Os dois a jogaram fora com o próprio filho, por vontade de Sara. Rebeca não respeitou a velhice de seu marido e o enganou para que o seu filho predileto recebesse a bênção. Claro que eu sei que tem a mão de Deus aí, não posso negar isso. Eu estou tratando de situações humanas. Isso gerou ódio, medo entre os gêmeos, a ponto de Esaú desejar matar o seu irmão Jacó. Se você conhece bem a história, Esaú usa essas palavras: passar-se-ão os dias que chorarão a morte de meu pai, e passados esses dias matarei meu irmão Jacó. E se vocês pensam que Jacó não sabia disso, e se vocês pensam que eles não viviam com medo um do outro, se eles não viviam tensos, preste atenção: quando Jacó retorna para se encontrar com seus irmãos, ele divide, ele põe duas mulheres com os seus filhos e os seus descendentes para um lado e coloca as outras duas para o outro lado. O que Jacó tem na cabeça? Se Esaú matar um grupo, sobra um.
tenso. Jacó também enganou seu pai e saiu enganando outras pessoas, filhos que foram capazes de vender o próprio irmão, no caso de José. E note uma questão: Jacó chorou amargamente. Nós podemos ver uma punição aí. Moisés e Zípora, a gente sempre tem Moisés como exemplo. Dá uma olhada nesse casal, Moisés e Zípora. Eles brigaram por causa da circuncisão de Gerson e de Eliezer. Algumas coisas devem ser observadas por nós. Primeiro, a desobediência de Zípora quase causou a morte do marido. Por quê? Porque Deus mandou circuncidar os filhos. Ela não aceitava, e Moisés ficou protocolando, e aí a ponto de Deus desejar matar Moisés. A desobediência de Zípora quase causou a morte do marido. Seu temperamento agressivo causou violência psicológica nos filhos. A sua arrogância levou a agir como um sacerdote ao não circuncidar os filhos. Zípora não tinha esse direito, ela não era a pessoa responsável e adequada para o ato. Zípora faltou com respeito ao lançar o prepúcio dos meninos nos pés de Moisés. Zípora abandonou o marido por não concordar com a sua liderança, com a sua fé, com o seu chamado. Seu coração medianita não conseguia entender a circuncisão para os seus filhos. A maneira como ela agiu mostra uma mulher prepotente, dominadora, que não via o marido como um eleito de Deus. O senhor nunca teve esse problema? Deus lhe deu uma mulher que sempre esteve do seu lado, que lutou com o Senhor a vida toda, que abria a Bíblia com o Senhor, e que sempre foi testemunho para todos nós de um Deus que só faz coisas grandes. Mas Zípora se achava superior a ele. Sabem qual a consequência disso? É possível que a insegurança e a timidez de Moisés, os seus problemas psicológicos foram gerados por causa dessa desigualdade. Louvo a Deus que Maria não era assim. As atitudes de Zípora atingiram profundamente a Moisés, e Deus teve que colocar Arão ao seu lado. Para quê? Para lhe ajudar, para dar força moral. Queridos, isso é apenas uma breve exposição de algumas famílias da Bíblia que nos servem de exemplo. Eu sei que nós temos o hábito de não olhar os nossos defeitos, bem como não olhar os defeitos dos nossos, mas nós não podemos escondê-los. Nós não podemos negar que em nossas famílias há inveja, há desamor, há disputa, há egoísmo, há mentira, há desrespeito, há falta de temor e compromisso com Deus. Isso é normal. Há desobediência à sua palavra, entre outras coisas. Não há família perfeita. Pare de alimentar esse mito. Deixemos de lado essas fantasias. Há diferenças de opiniões, há conflitos de gerações. Você sabe como é que os nossos filhos nos chamam? De velhos. Não é um chamado carinhoso. Na cabeça deles pode ter certeza que nós estamos ultrapassados, não temos nenhuma palavra que serve para eles e não sabemos conduzir mais as coisas. Agora, queridos, mesmo olhando esse quadro, a solução: o que é possível? Você que é membro de uma família com problemas, o que você pode fazer? O que a palavra de Deus recomenda para você? Em primeiro lugar, tente mudar, mas comece de onde você está. Não tente mudar os outros. Comece com você mesmo. Olhe para você, veja suas carências, suas deficiências, suas dificuldades. Não tente mudar nada. Isso é com Deus. Você não é o Espírito Santo. Se as pessoas fossem como você gosta e como você pensa, seria do mesmo jeito, porque nem todos pensam iguais a você. Então, o Senhor Deus, o soberano, é que é o indicado e o mais capaz para realizar as mudanças no âmbito da família. Agradeça a Deus por você ter uma família. Agradeça a Deus por você ter um lar para voltar. Agradeça a Deus por você ter um irmão para abraçar. Agradeça a Deus para que você tenha alguém para suar amor e carinho por essas pessoas. Foi Deus quem planejou assim. Ele é o Senhor de todas as coisas. A sua família não é a melhor, mas também não é a pior do mundo.
Em segundo lugar, tem que mudar radicalmente. Não é algo superficial. Comece uma mudança significativa em você. Eu não estou falando de aparência. E olhe como Deus trabalha. Hoje eu só pensei nesse ponto de mudança, as meninas já foram no cabeleireiro para mudar a aparência. Mas eu não estou falando de aparência. Estou falando de interior, de personalidade, de caráter. Seja autêntico, seja autêntica, seja educado, seja educada. Se você é um homem, líder da sua casa, não seja como Moisés. Seja forte, seja macho. O cordeiro tinha que ser macho, homem, firme, forte. Sua esposa precisa de um referencial, seus filhos precisam de um referencial. Se você é mulher, não seja como Zípora. Conheça o seu lugar. Então não tente mudar nada, deixe isso com Deus, pense nisso. Em terceiro lugar, lute pela sua família, vá até as últimas consequências, mas comece usando armas espirituais. O grande problema é que às vezes nós tentamos usar armas materiais, mas use armas espirituais. Se você acha que você não tem capacidade, lembre-se de uma coisa: Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Poder é a capacidade de fazer, de mudar, de realizar. Poder é fruto de oração, é fruto de ação, é fruto de relação com Deus e de conhecimento da sua palavra. É Deus quem nos dá o poder, é Ele quem nos dá força para continuarmos em direção aos alvos. O amor é aquele que faz sacrifícios. Ele não interfere no curso da história familiar, ele contribui para o curso da história. Esse amor procura ser exemplo. Não tente manipular as coisas. Ame. Você pode amar. Você recebeu um espírito de amor, tente amar. Talvez esta capacidade esteja bloqueada por causa de feridas passadas, mas elas passam. Elas fizeram você duro. Você já parou para pensar no significado da palavra judeu? Judeu vem de judiar. E às vezes nós achamos que os judeus são duros. Mas por que eles ficaram duros? Ao longo da história, sofrimento desse povo, quantos cativeiros passaram, quantas dificuldades tiveram, quantas falhas, quantas provações, o quanto eles sentiram a mão de Deus. Amor faz parte de um estado de coisas. Ele pode ser aprendido, cultivado, desenvolvido. O ser humano, ele nasce amado, mas ele não nasce amando. Amor se aprende, ele está na alma. O texto também fala de moderação. Recebemos um espírito de moderação, e a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Mas nós precisamos entender que o tempo passa e ele não volta mais. Então é necessário aproveitar o tempo. Um dia eu fiquei me perguntando por que Deus criou esse mundo. Se ele tem seres superiores a nós, mais inteligentes do que nós, ele receberia um culto mais perfeito do que o nosso, teria tudo. Por que ele criou esse mundo? E a única resposta que eu tenho é que Deus criou esse mundo para colocar nele o tempo. Nós só temos tempo aqui, da forma como conhecemos, mas ele passa. Então aproveite o tempo, aproveite para pedir perdão, aproveite para abrir o seu peito. Você tem um texto que eu amo muito, está lá naquelas últimas palavras proféticas de Malaquias, fechando a revelação do Antigo Testamento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que maldição é essa que Deus pode ferir a terra quando pais e filhos não são convertidos, quando a cruz de Cristo não é erguida entre eles? Em primeiro lugar, vem a maldição da frieza, vem a maldição do egoísmo, vem a maldição da altivez, vem a maldição da desobediência deliberada.
e tantas outras coisas. Irmãos, moderação é sabedoria de vida. Moderação é saber contar os nossos dias, para que tenhamos a possibilidade de alcançar um coração mais maduro e mais sábio. Se pedirmos a Deus e fizermos o nosso melhor, receberemos sabedoria do alto. Se buscarmos e ouvirmos o Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Então ficam aqui algumas lições para a igreja e para a família. Não existe família perfeita. O pecado sempre será um obstáculo presente nesse mundo. As famílias da Bíblia tiveram seus erros, suas frustrações, mas também tiveram muitas alegrias e vitórias. Não tente mudar os outros, mude você mesmo, lute com armas espirituais. Lembre-se, Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas lhe deu um espírito de amor, sobretudo, e de moderação. Senhor Bestino, o que eu vejo na sua vida? Eu vejo que a bênção do Senhor é para aqueles que aceitam gastar tempo para dedicar-se a Deus. A bênção do Senhor é para aqueles que aceitam gastar tempo para dedicar-se a Deus. E a gente começa em primeiro lugar abrindo a porta da nossa casa. Então, o Senhor chega, abre a porta da sua casa, o Senhor traz alguma coisa na bagagem que o Senhor jamais imaginaria que o Senhor tinha. O Senhor traz a graça de Deus na bagagem, e essa graça fez o Senhor próspero, essa graça se estendeu a este local. Eu confesso uma coisa para vocês, eu acho esse templo muito bonito, mas na minha cabeça ainda tem aquele templo de Tabite, feito daquela madeira bonitinha, envernizada, da qual eu ficava admirando ali de fora. A bênção de Deus é para aqueles que aceitam as implicações do reino e consagram suas vidas a Deus. Irmãos, há implicações. Não é fácil deixar toda uma cultura, não é fácil deixar família para trás, não é fácil largar as coisas, principalmente quando se entra num estado de aposentadoria, e aí você entra para iniciar um novo projeto de vida. Eis que tudo se faz novo. Não é tão simples assim. Então não se abre só as portas da casa, abre as portas do coração também. Abre-se um leque de sonhos, de possibilidades. E não pensem que nós, como seres humanos, não pensamos em falhas e em derrotas. E eu tenho certeza absoluta que nem todos os filhos concordaram em vir para cá a princípio. Não é tão simples assim. Deus abençoa ricamente aqueles que têm a coragem de se arriscar num compromisso radical de colocar a vida e a sua casa à disposição do Senhor. E meu irmão, eu vejo que Deus abençoou o Senhor ricamente. No Antigo Testamento, a bênção era medida pela quantidade de filhos e pela quantidade de netos e bisnetos. Se o Senhor chegar a 100, como Samuel falou, a igreja vai ser só a sua família. Porque Deus abençoa ricamente aqueles que têm a coragem de se arriscar num compromisso radical. E eu sei que o Senhor fez um compromisso radical. O Senhor se arriscou. O Senhor deu de si. E o Senhor chegou até aqui e colocou o seu coração, a sua vida e a sua casa a serviço do Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo que eu e você, nós também podemos ser abençoados quando nós abrirmos as nossas casas. Nós podemos abrir as nossas casas e experimentar a maravilhosa diferença que faz a presença do Senhor no meio das nossas famílias. E como eu lhes disse, não pense que vai haver perfeição. Às vezes eu fico olhando como nós falhamos, como nós erramos, e nós somos assim meio ETs, porque nós carregamos um espírito que não é nosso, dentro de nós mesmos. E ele nos assiste de duas formas. Em primeiro lugar, ele assiste às bobagens que nós fazemos, e depois ele assiste nas fraquezas, consertando essas bobagens que nós fazemos. Mas é possível gozarmos dessa graça, dessa maravilhosa diferença que é a presença de Jesus
nas nossas vidas, nas nossas casas. Quando os discípulos estavam pensando que tudo dependia deles, Jesus olhou para eles e disse: sem mim nada podeis fazer. E bem começou o nosso maestro cantando o hino Maravilhosa Graça, porque foi a primeira coisa que o Sr. Bertino trouxe na bagagem, foi a primeira coisa que Deus estendeu a essa família. Sr. Bertino, tem uma coisa que eu não vi na sua vida até hoje. Tem duas coisas que eu não vi na sua vida até hoje, mas que eu vi na vida de Adão e Eva. Eu nunca vi na sua vida uma desobediência deliberada, eu nunca vi. E olha que eu conheço o senhor há anos. Eu nunca vi na sua vida uma desobediência deliberada contra Deus, eu nunca vi. Uma segunda coisa, eu nunca vi um homem autossuficiente. Eu sempre vi um homem que dependeu de Deus. Eu sempre vi um homem que tinha consciência que estava debaixo da poderosa mão de Deus. E foi ela quem guiou o Senhor até aqui. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, sua igreja. Albertino de Castro, meu irmão, meu amigo, meu pai do coração. Deus nos abençoe. Amém.